Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim aqui fazer um exercício, o mais simples de vibração, né, que é a vibração com massa-mola, sistema massa-mola. E esse aqui é base para todos os outros sistemas massa-molas que vão envolver depois polias, cabos, enfim, mais de uma mola. E para não deixar esse vídeo sem uma frase de reflexão, eu queria falar a seguinte frase para vocês. Para dançar creu tem que ter disposição, para dançar creu tem que ter habilidade, pois essa dança, ela não é mole não. Venho te falar, são 5 velocidades, beleza? Bora pro exercício. Bom, depois dessa bela reflexão, vamos lembrar que as etapas para a resolução de problemas de modelagem de sistemas vibratórios são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer depois uma análise dinâmica do problema e, por último, comparar as equações diferenciais ordinárias. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte aqui, ó. Determine a frequência natural para o sistema mostrado. O sistema massa-mola é esse bem simples, né? Tem uma mola, né, que possui a constante elástica K, ou rigidez K, né? Eu não sei o valor, então eu chamo de K, e a massa, né, representada por uma massa M. Eu não sei que massa é essa, então só chamo de M, né? Próxima etapa, a gente faz uma análise estática do sistema. Imagina esse sistema aqui paradinho, bonitinho, como ele está, né? Primeiro, eu aplico um diagrama de corpo livre, né? E eu tenho que chamar aqui, eu vou dar nome, né, em duas posições específicas. A posição 1 abaixo da massa e a posição 2 acima da massa, tá? Então, sempre tenta diferenciar antes da massa e depois da massa aqui, né? Com isso, né, a gente vai fazer, então, análise apenas do deslocamento. Perceba o seguinte, eu não estou vendo força, eu não estou vendo vetores, eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo como que ela se desloca estaticamente. Pense o seguinte, né? Aqui está a minha massa, né, parada. Como só a própria massa, ela já vai dar uma deformação nessa mola aqui, né? Só a massa parada já vai dar uma deformação. Então, quando eu movimentar a massa para baixo, estaticamente aqui, né? Quando ela estiver parada, mas ela já movimentou um pouco estaticamente para baixo, né? Um sigma estático, ela também vai se deslocar para cima aqui, ó, né? Então, quando a posição 1 se desloca, a posição 2 se desloca igualmente. Então, fazendo uma análise dos dois deslocamentos, eu tenho que o deslocamento 1 é igual ao deslocamento 2. Ou seja, o deslocamento da massa, aqui embaixo, né, é igual ao deslocamento 2 aqui, que depois vai ser relacionado como se fosse a mola, tá? Então, deslocamento estático da massa, né, que é o deslocamento 1, é proporcional ao deslocamento 2, que é em relação à mola aqui. Nós vamos chamar isso aqui de equação 1. De posse da equação 1, nós vamos à próxima etapa, que é analisar apenas o deslocamento dos cabos. Aqui, quando eu falo cabos, tá, é quando tiver sistemas relacionados a polias também. Nós não temos aqui polias, né? Então, é só uma massa e uma mola. Então, não tem relacionamento de cabos com polias, tá? Depois, então, a gente já vai para a definição aqui, ó. A relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola será proporcional ao deslocamento da mola em relação a todo o sistema. Então, novamente, ó, a relação do deslocamento da massa em relação à mola, no caso a massa em relação à mola, é proporcional à mola em relação a todo o sistema. Tá? Como isso aqui é simples, né? E nós tínhamos colocado que o deslocamento estático da mola era o deslocamento 2 aqui, ó, né? Então, da massa em relação à mola está aqui, ó, massa, a equação 1 em relação à mola, vai ser igual o da mola, que está aqui embaixo, ó, estático 2, em relação ao deslocamento estático de todo o sistema. Então, está aqui. Então, essa equação 2 a gente chama de equação de proporcionalidade, tá? Proporcionalidade. Beleza. Feito isso, nós vamos analisar apenas as forças estáticas dos cabos. Então tá, ainda eu estou falando estaticamente, e novamente, quando eu falo em cabo, é relação com polia. Não tenho polia nenhuma, então essa etapa aqui já cai fora. Na próxima etapa, é apenas as forças estáticas da massa. Essa sim.
Essa existe. Então, se analisar a massa parada estaticamente, eu tenho uma força mg, né, que é massa vezes a aceleração da gravidade, e obviamente, né, esse cabo da mola aqui, ó, vai ser uma força F1, né? Essa força F1, né, de acordo com a lei de Hooke, né, F igual menos kx. Tá? F igual menos kx. Portanto, eu vou ter que o F1 é igual a menos k, e o x, que seria o deslocamento, né, vai ser o sigma estático 2, porque é o sigma estático da mola aqui. Ó, né? A parte 2 é o deslocamento estático da mola. Então, né, proporcional, F igual a menos kx, então F1 vai ser igual a menos k sigma estático 2. E essa é a equação 3. Feito isso, vamos para a terceira lei de Newton, onde o somatório das forças, né, nesse caso que eu vou utilizar a direção y, vai ser igual a zero, com sentido positivo para cima, tá? Então, o que a gente vai ter aqui analisando as duas forças aqui na massa? Eu vou ter que menos mg, porque tá para baixo, então é negativo, mais F1, que está para cima, é igual a zero, tá? O F1, a gente conhece aqui, ó, então, tá, eu posso passar esse mg para o outro lado, né? Fica até melhor, ó. Passo o mg para o outro lado da igualdade, ele fica positivo, então F1 é igual a mg. E dá para ver aqui, né? Só de olhar aqui nas duas forças, sabe que as duas têm a mesma intensidade, porque uma é reação da outra. Então, essa é a equação 4, né? Mas o que é o F1, né? A gente vai pegar essa equação 4 aqui e jogar aqui na equação 3, tá? Joga na equação 3, então eu conheço que mg é igual a menos k sigma estático 2, tá? Então, o F1 eu joguei aqui, né? Então, mg é igual a menos k sigma estático 2. E esta é a equação 5. E ainda posso jogar, né, a equação 2, que é a equação de proporcionalidade aqui, ó, né, que era essa aqui, onde tem sigma estático 2, eu vou colocar o sigma estático do sistema aqui na equação 5. Então, mg igual a menos k sigma estático do sistema. Então, nessa primeira etapa, tá, onde você vê apenas estaticamente, você sempre tem que chegar numa relação de massa vezes gravidade, tá? É esse o objetivo principal dessa parte estática. Então, sempre tem que ser massa vezes gravidade igual a alguma coisa, né? E essa alguma coisa tem que estar o deslocamento estático do sistema, tá? Nesse caso aqui não tem mais o que fazer, então a gente para a equação 6 por aqui, ó. mg igual a menos k sigma estático do sistema. Então sempre lembre-se de chegar a mg igual a alguma coisa sigma estático do sistema, tá? De posse da equação 6, nós vamos à próxima etapa, então, que é fazer uma análise dinâmica, tá? Então, antes de fazer essa análise dinâmica aqui, eu só gostaria de deixar o seguinte, né? Que se eu tinha a equação de proporcionalidade, onde o sigma estático da mola era igual ao sigma estático do sistema, quando eu estou dinamicamente aqui se deslocando, né, se eu puxar a massa, essa distância da mola também se desloca, então eu vou ter um deslocamento y a mais, porque eu já tinha o estático que estava parado e mais o que eu estiver puxando, né? Então eu vou chamar de y, porque está para baixo aqui, né? Então, a mesma proporcionalidade existe aqui, ó, sigma estático 2 mais um y tem que ser igual ao sigma estático do sistema mais um y. E eu vou chamar de equação 7, tá? Bom, feito isso, essa nova proporcionalidade dinâmica, nós vamos apenas analisar as forças dinâmicas nos cabos. Novamente, né, não tem cabo nenhum, que não tem polia. Essa parte aqui você mata, tá? Já pula para a próxima. E agora a gente vai fazer apenas as forças dinâmicas da massa. Lembrando que, né, depois, eu vou explicar melhor no somatório das forças ali, né, que eu também tenho uma força devido a essa puxada, que é massa vezes aceleração também, tá? Mas, enfim, analisamos aqui, então, o deslocamento da massa. E o que vai acontecer? Ó, é a mesma proporção, né? Eu vou ter um mg e um novo F1 aqui, né? Mas o que vai acontecer? Pela lei de Hooke, né? Lei de Hooke, se F é igual a kx, né? A rigidez da mola, F igual a menos kx, que é menos a rigidez da mola vezes uma distância. Nesse caso aqui, né, o F1 vai ser menos k, e o deslocamento vai ser o deslocamento 2 da mola mais um y, né, porque agora é dinâmico, né?
E essa aqui vai ser a nossa equação 8. Agora, a gente aplica a segunda lei de Newton. E é aqui que eu falei, ó. Agora o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Ou você pode deixar a massa vezes a aceleração para o lado direito, né? Ou se você quiser deixar igual a zero, você vai ter que colocar uma massa vezes a aceleração no sentido de deslocamento aqui, mais uma força, né? Existem dois métodos, que daí você para na terceira lei. Nesse caso aqui, nós vamos deixar a segunda lei, a massa vezes a aceleração, aqui, né? A aceleração é representada por dois pontos em cima, tá? Do x ou do y. Então tá aqui, ó, somatório das forças em y igual a massa vezes a aceleração, sentido positivo para cima. O que vai acontecer então? Olhando aqui o diagrama de corpo livre, eu vou ter menos mg mais F1. Se eu tivesse colocado uma força aqui massa vezes a aceleração para baixo, aqui nessa equação seria igualado a zero, né? E ela ficaria negativa, ela está vindo para baixo aqui. Como eu não igualei a zero, deixei a massa vezes a aceleração do lado direito da equação, né, eu ignorei um vetor de força para baixo aqui. Então, esta é a equação 9. Né? Ainda, podemos pegar a equação 8, que a gente tinha acabado de formar aqui, ó, né, e todo esse lado direito da equação, que é o F1, nós vamos jogar no lugar do F1 na equação 9 aqui, tá? Então, a gente fica com essa equação gigante aqui agora, que é a equação 10, onde eu tenho menos mg mais, né? E tome cuidado com o sinal aqui, ó, porque lá era menos na equação 8, ou menos k sigma estático 2 mais y, né, igual a massa vezes a aceleração. Tá? Agora, eu vou jogar a equação 7, que era a equação de proporcionalidade aqui, ó, na equação 10 que a gente acabou de formar. Essa equação 7, né, onde tem o sigma estático 2 aqui, eu vou colocar sigma estático 2 mais y. Então, aqui tinha sigma estático 2 mais y, e eu vou colocar sigma estático do sistema mais y. Então, eu fico com essa característica aqui, ó, né, sigma estático do sistema mais y. O que eu posso fazer ainda, né? Vamos abrir, né? Abrir essa equação. Então, se o k está multiplicando os dois termos, eu separo em dois termos. Então, como tinha aqui sinal negativo no k, vai ficar menos mg, menos k sigma estático do sistema, e menos ky igual a my pontos, né, que é massa vezes aceleração. Ok, né? Essa nós vamos chamar de equação 11, e eu ainda posso jogar a equação 6, que eu tinha formado, lá na minha análise estática. Não em vão, eu sempre falei para vocês deixarem o mg como isolados aqui na equação, né? Porque o mg vai servir justamente para jogar agora na equação 11 aqui. Então, jogando aqui no lugar do mg menos k sigma estático do sistema, olha o que vai acontecer. Eu vou ter menos, né, porque o mg está negativo, o menos k sigma estático do sistema, menos k sigma estático do sistema e menos ky igual a my dois pontos. Negativo com negativo, isso aqui vai ficar positivo, né? Então, reparem que esse k sigma estático do sistema eu posso simplesmente cortar, né? Positivo com negativo dá zero. Então, minha equação vai ficar essa simplicidade aqui, ó, menos ky igual a my dois pontos, né? Agora, nesse momento, o correto é isolar o y dois pontos. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o m para o outro lado, a massa vai ter que passar para o outro lado. Passando a massa para o outro lado, eu vou ter y dois pontos igual a menos ky sobre m. Né? Novamente, eu tenho vou fazer mais uma coisa, ó, passar tudo para o mesmo lado, igualando a zero. Né? Então, esse aqui que está do lado direito, eu passo para o lado esquerdo da equação e aqui fica zero. Ó, então, vai ficar y dois pontos, e sempre lembrando de deixar o y em evidência, tá? Então, tudo que está multiplicando o y, separa e deixa o y sozinho. Então, y dois pontos mais k sobre m vezes y igual a zero. E essa é a nossa equação diferencial ordinária do sistema. Bom, tendo em vista a equação diferencial ordinária, nós vamos à quarta etapa, que é comparar as duas equações diferenciais ordinárias. Por quê? Porque eu achei uma para o sistema massa-mola, que é o meu exercício, mas existe, né, por definição, a equação diferencial ordinária de um sistema normal, né, de qualquer sistema.
Então reparem o seguinte, ó, qual que é a comparação que a gente tem que fazer? O que tiver multiplicando o deslocamento aqui, ó, que no caso é y, e nesse outro caso aqui é x, tá? O que tiver multiplicando eles são iguais. Então, na minha equação diferencial ordinária, eu tenho k sobre m, que vai ser igual a outra equação diferencial ordinária, que é ômega-n ao quadrado, ou seja, frequência angular ao quadrado. Se os dois são iguais, a proporção é a mesma, eu posso dizer que ômega-n ao quadrado é igual a k sobre m. Como eu não quero saber ômega-n ao quadrado, né, o exercício pedia para fazer a relação da frequência natural, passa o quadrado para o outro lado, ele vai passar em forma de raiz. E a resolução do exercício é essa aqui. A frequência natural do sistema vai ser a raiz de k sobre m. E finalizamos então o exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!